16 de abril de 2014, 8 horas e 52 da manhã. Um estudante do ensino médio chamado Choi Seong-ho pegou seu celular dentro do ferry MV Sewol e digitou uma mensagem no Kakao Talk. Mãe, pode ser que eu não consiga te dizer isso pessoalmente. Te amo. 7 minutos depois, a mãe dele respondeu. Por quê? Achei que você não checava o Messenger. Eu também te amo, filho. Ela não sabia. Não sabia que naquele momento o ferry estava virando, que água estava entrando, que seu filho estava preso dentro de um navio que afundava. Choi Seong-ho teve sorte. Ele foi resgatado, mas 250 dos seus colegas de classe não foram. Esta é a história do MV Sewol, um ferry que afundou em águas calmas, em plena luz do dia, a apenas 3 quilômetros da costa da Coreia do Sul. 304 pessoas morreram. 250 eram adolescentes, estudantes do segundo ano do ensino médio em excursão escolar. E a maioria deles morreu porque fez exatamente o que lhes foi dito. Ficaram sentados, esperaram, obedeceram ordens, enquanto o capitão e a tripulação fugiam e os abandonavam para morrer. Era 15 de abril de 2014, uma terça à noite. Na cidade de Ansan, província de Gyeonggi, 325 estudantes da escola secundária Danwon estavam animados. No dia seguinte, partiriam em excursão para a ilha de Jeju, o destino turístico mais popular da Coreia do Sul. Praias, vulcões, diversão. Era uma recompensa depois de meses estudando para os exames de admissão universitária que definiriam suas vidas. Os estudantes tinham 16 e 17 anos, segundo ano do ensino médio. Ainda crianças, mas já sob pressão imensa do sistema educacional coreano. Esta viagem era um respiro, uma última chance de ser adolescente antes da maratona final para a universidade. Entre os estudantes estava Park Ji-young, não a passageira, mas sim a comissária de bordo de 22 anos que trabalhava no Sewol. Ela era nova no emprego, mas já amava o trabalho. Gostava de ajudar as pessoas, de ver famílias felizes viajando. E naquela noite havia muitas famílias e muitos adolescentes. Também a bordo estava Lee Jun-seok, o capitão, 69 anos, mais de 40 anos de experiência no mar. Mas Lee não era o capitão regular do Sewol. Ele era substituto. Contratado com contrato de 1 ano, salário mensal de 2,7 milhões de won, cerca de $2.500. Lee estava em sua cabine privada quando o ferry partiu do porto de Incheon às 9 horas da noite. O MV Sewol era um ferry roll-pax, roll-on roll-off, para veículos e passageiros. 146 metros de comprimento, 22 metros de largura. Construído no Japão em 1994 pela empresa Hayashi Kani Shipbuilding. Durante 18 anos, operou entre Kagoshima e Okinawa sem um único acidente. O ferry se chamava Ferry Naminoe, mas em 2012 foi vendido para a empresa coreana Chonghae-jin Marine. E aí começaram os problemas. Chonghae-jin queria mais lucro, então modificaram o ferry. Adicionaram cabines extras no 3º, 4º e 5º andares. Aumentaram a capacidade de passageiros de 804 para 921. Aumentaram o espaço de carga. O peso do navio aumentou em 239 toneladas. Mas aqui está o problema. Quando você adiciona peso no topo de um navio, você eleva o centro de gravidade. O navio fica menos estável, mais propenso a virar. E pior, para economizar espaço, Chonghae-jin reduziu a água de lastro, a água pesada que fica na parte inferior do casco, para manter o navio estável. De 2.000 toneladas para 580 toneladas. O capitão anterior do Sewol, o capitão regular, tinha avisado a empresa repetidamente. O navio não está seguro, está instável, precisa de mais lastro. A empresa ameaçou demiti-lo se ele continuasse reclamando. Então ele parou de reclamar. Mas ele sabia, o Sewol era uma bomba-relógio. E em 15 de abril de 2014, o cronômetro estava quase no zero. Às 9 da noite, o Sewol partiu de Incheon. Mas com atraso, 2 horas e meia de atraso. Por quê? Neblina densa, visibilidade zero.
Todos os outros navios comerciais cancelaram suas partidas naquela noite. Todos. Exceto o Sewol, porque Chonhaejin Marine não queria perder receita. Não queria reembolsar passagens. Então, quando a neblina diminuiu um pouco, eles ordenaram: partam. E o Sewol partiu. O único navio comercial a sair do porto naquela noite. A bordo estavam 476 pessoas. 325 estudantes da Danwon High School, 14 professores e 137 outros passageiros, famílias, casais, idosos. A tripulação era de 33 pessoas, mas havia um problema enorme. 19 dos 33 tripulantes eram trabalhadores irregulares, temporários, de meio período. Muitos não tinham treinamento adequado. Muitos nunca tinham trabalhado no Sewol antes. Era sua primeira viagem. E havia outro problema, invisível, mas fatal: carga. O Sewol podia legalmente transportar 987 toneladas de carga. Naquela noite, estava transportando 1.157 toneladas. Mais que o dobro do limite legal. 180 veículos, incluindo caminhões pesados. 56 contêineres de carga. E pior, a carga não estava devidamente amarrada. As cordas e correias estavam frouxas, velhas, mal presas. Era ilegal. Era perigoso. Mas Chonhaejin Marine lucrou 2,9 milhões de dólares extras com o excesso de carga. Os estudantes não sabiam de nada disso. Eles estavam animados, rindo, tirando selfies, postando no Instagram, mensagens no Kakao Talk. A viagem até Jeju normalmente levava 14 horas. Chegariam de manhã. Muitos estudantes foram dormir. Outros ficaram acordados conversando. O vice-diretor da escola, Kang Min-kyu, estava preocupado. Ele era responsável pelos 325 estudantes. Mas a viagem parecia tranquila. O mar estava calmo. O ferry navegava suavemente. Às 8h48 da manhã de 16 de abril, o Sewol estava passando pelo canal Maengol, uma área conhecida por correntes fortes. O ferry estava atrasado, lembra? 2h30 de atraso. Então, para compensar o tempo perdido, a tripulação tomou uma decisão: desviar da rota normal. Pegar um atalho através de águas mais rasas e com correntes mais fortes. Economizar tempo. O capitão Lee não estava na ponte de comando. Ele estava em sua cabine. No comando estava Park Han-gyeol, uma timoneira de 25 anos. Era apenas sua terceira vez navegando aquela rota. Ela não tinha experiência suficiente, mas estava sozinha no comando. Às 8h48, ela fez uma curva, para voltar à rota normal após o atalho. Mas a curva foi muito abrupta, muito rápida, muito acentuada contra uma corrente forte. E então, aconteceu. A carga, 1.157 toneladas de carga mal amarrada no porão. Quando o ferry virou, a carga deslizou. Carros, caminhões, contêineres, tudo escorregou para o lado esquerdo de uma vez. E o ferry começou a inclinar. Às 8h50, o ferry estava inclinado 30 graus para a esquerda. Os estudantes que estavam dormindo acordaram. Objetos caindo, cadeiras deslizando, bandejas no refeitório voando, máquinas de venda automática tombando. Caos. Uma estudante chamada Yang Eun-bok mais tarde testemunhou. Levou menos de 10 segundos para virar de lado e houve um caos imenso com máquinas de venda caindo sobre as pessoas. Às 8h52 da manhã, a primeira ligação de emergência. Mas não veio da tripulação, veio de um estudante. Choi Duk-ha, 17 anos, ligou para a guarda costeira. O navio está afundando, ele disse. Precisamos de ajuda. Enquanto isso, na ponte de comando, pânico. Park Han-gyeol, a timoneira, estava chorando. Assustada pelo incidente repentino. Até pelo menos 9h06 da manhã ela ainda chorava. O capitão Lee finalmente chegou à ponte, mas não tomou controle da situação. Ele estava confuso, desorientado, não sabia o que fazer. E então, às 8h54, veio o anúncio pelo sistema de alto-falantes. A voz era calma, profissional. Passageiros, por favor, não se movam. Permaneçam onde estão. Usem coletes salva-vidas. Mas permaneçam em seus lugares. Aguardem. Passageiros, não se movam.
Permaneçam onde estão. A mensagem foi repetida, várias vezes. Durante mais de 30 minutos. Não se movam. Fiquem sentados. Aguardem resgate. E a maioria dos passageiros obedeceu, especialmente os estudantes. Porque na Coreia do Sul, obediência à autoridade é profundamente enraizada. É parte da cultura. Respeito aos mais velhos. Seguir ordens. Não questionar. Confiar em autoridade. Desde pequenos, crianças coreanas aprendem. Obedeça a professores, obedeça a pais, obedeça a adultos. E esses estudantes tinham 16 e 17 anos. Ainda jovens. Ainda condicionados a obedecer. Então os estudantes ficaram sentados, esperando, confiando que os adultos sabiam o que estavam fazendo. Alguns colocaram coletes salva-vidas. Outros não conseguiram porque o navio estava muito inclinado e os coletes estavam em compartimentos que não abriam mais. As portas emperravam. Os corredores estavam cheios de gente. Movimento era difícil. Park Sun-young, uma estudante que não foi na viagem porque estava doente, mais tarde descreveu mensagens de sua amiga. Elas estão dizendo para esperarmos. Eles vão nos resgatar. A gente só precisa esperar. Vai ficar tudo bem. Mas alguns estudantes questionaram. Perceberam que algo estava muito errado. Shin Seung-hee mandou mensagem para o pai às 9h38 da manhã. Pai, não se preocupe muito. Estou usando colete salva-vidas e estou com outras meninas. O pai, sem saber da gravidade, respondeu. Me mande uma foto sua com o colete. Ela enviou. E então o pai percebeu. O navio está muito inclinado na foto. Saia, ele escreveu. Saia agora. O mais rápido possível. Shin respondeu. Pai, a situação ficou muito perigosa para eu me mover da minha posição. O corredor está cheio de crianças e está tudo muito inclinado. Não consigo andar. Shin Seung-hee foi uma das que morreram. Outro estudante, cuja identidade não foi revelada, enviou mensagem para o grupo de teatro no KakaoTalk às 9h05 da manhã. Amo vocês, coelho. O barco Panda está afundando. Não há salva-vidas. Desculpa, não estou brincando. Preciso contatar os pais. Não consigo falar porque não tenho bateria. Outra mensagem no mesmo grupo. Se eu fiz algo errado com algum de vocês, me perdoem. Amo vocês. Vários membros do grupo responderam, alguns confusos, achando que era brincadeira, mas não era. Lee Gyeong-ju, estudante da turma 10 do segundo ano, mandou mensagem para a mãe às 10h11 da manhã. Mãe, estou em Gyeongju e agora o barco está inclinado. Dizem que os socorristas estão vindo, mas não sei quando serei resgatada. Meu celular também não funciona bem. Mãe, a água está subindo. Foi sua última mensagem. A mãe tentou ligar de volta, mas o telefone não atendia. Ela continuou tentando, ligando. Mensagens. Por favor, atenda. Por favor, esteja viva. Mas Lee Gyeong-ju nunca respondeu. Ela tinha 16 anos. Kim Se-yeon gravou um vídeo às 9h41. Ela estava visivelmente assustada, mas tentando manter a calma. Uau, isso é muito ruim mesmo. Está assim agora. As crianças da nossa turma vão ficar bem, certo? Estou muito preocupada com as crianças a bordo. Estou falando sério. Orei em nome de Jesus para que todas as pessoas possam chegar e voltar em segurança. Amém. O vídeo mostra o interior do ferry, inclinado, objetos caídos, estudantes amontoados, alguns usando coletes, outros não, alguns chorando, outros em choque. Kim Se-yeon morreu. Seu corpo foi recuperado dias depois. Yoo Mi-ji, presidente de turma do segundo ano, gritou pouco antes de escapar. Não entrem em pânico agora. Não conseguimos abrir a porta agora, então vamos sair um por um depois que a água esfriar um pouco. Ela estava tentando organizar. Manter todos calmos. Era líder, responsável. Ela sobreviveu. Mas muitos dos seus colegas que confiaram nela e esperaram não sobreviveram. Yoo Mi-ji carrega essa culpa até hoje. Lee Da-un disse ao irmão mais novo antes de partir. Não chore porque sente minha falta enquanto eu estiver fora, e vá bem na escola. Palavras comuns de irmã mais velha. Mas se tornaram últimas palavras, porque Lee Da-un nunca voltou. Às 9 da manhã, o seu olho estava inclinado 60 graus, água começando a entrar. E onde estava o capitão? E onde estava a tripulação? Fugindo.
Às 9h30, o capitão Lee Jun-seok deixou o navio. 32 minutos depois de relatar o acidente, ele estava em um bote salva-vidas. Ele foi resgatado pela guarda costeira. 22 dos 29 tripulantes fugiram, incluindo o engenheiro-chefe e o primeiro e segundo imediatos. Eles estavam entre os primeiros a serem resgatados. Fotos mostram o capitão Lee sendo tratado em terra firme, vestindo roupas secas, seguro. Enquanto 300 passageiros ainda estavam presos dentro do ferry que afundava. Mas nem toda a tripulação fugiu. Park Ji-young, a comissária de 22 anos, ficou. Jong Hyun-seon, outra comissária, ficou. Kim Ki-woong, membro da tripulação, ficou. Eles guiaram passageiros para fora. Davam coletes salva-vidas. Ajudavam pessoas a escapar por janelas. Sobreviventes mais tarde testemunharam que esses 3 membros da tripulação salvaram dezenas de vidas. E os 3 morreram. Afundaram com o navio. Park Ji-young foi vista pela última vez ajudando estudantes a escapar. Sua última ligação telefônica para um amigo. Estou fazendo meu trabalho. É minha responsabilidade. Preciso salvar as pessoas. Ela tinha 22 anos. A guarda costeira chegou às 9h30, quase 40 minutos depois da primeira chamada de emergência. Mas quando chegaram, não sabiam o que fazer. A embarcação de patrulha número 123, comandada pelo capitão Kim Kyong-il, circundou o ferry. Apenas circundou. Não gritou para os passageiros saírem. Não ordenou evacuação. Não enviou equipes de resgate a bordo. Kim Kyong-il mais tarde foi condenado a 3 anos de prisão por homicídio culposo devido à negligência profissional. Porque nos minutos críticos, quando uma evacuação agressiva poderia ter salvado centenas, ele não fez nada. Navios de pesca chegaram antes da guarda costeira, 40 minutos antes, e foram os pescadores que resgataram a maioria dos sobreviventes. 172 pessoas foram resgatadas. Mais da metade por pescadores e navios comerciais. Não pela guarda costeira. Os pescadores gritavam pelos megafones: saiam, pulem, nadem, não esperem, saiam agora. Alguns estudantes pularam e foram salvos, mas a maioria ficou dentro, porque o anúncio continuava: permaneçam onde estão, não se movam. Aguardem. Yu Ga-young, uma sobrevivente, mais tarde escreveu em seu livro: todo mundo estava no refeitório naquela manhã e de repente percebemos que os pratos e mesas estavam inclinados. Antes de entrar no helicóptero, acho que olhei para trás para meus amigos. Imagino como eles olhariam para mim. Será que me ressentiam por sair primeiro? 75 estudantes da Danwon High School sobreviveram. 250 morreram. Às 10h17 da manhã, a última mensagem Kakao Talk foi enviada de dentro do Sewol. Esperem. Depois do anúncio para esperar, não houve outros anúncios. Depois disso, nenhuma ligação, mensagem de texto ou Kakao Talk foi enviada do navio. O Sewol demorou 2h30 para afundar completamente. 2h30. Tempo mais que suficiente para evacuar todo mundo. Mas não houve evacuação organizada. Não houve liderança. Apenas um anúncio em loop. Não se movam. E então, às 11h50 da manhã, o Sewol desapareceu sob a superfície. Apenas a quilha era visível. 304 pessoas estavam mortas ou presas dentro. A notícia explodiu. Todo o canal de TV na Coreia do Sul interrompeu a programação. Transmissão ao vivo. 24 horas por dia. A nação inteira assistiu, em tempo real, o ferry virando, afundando lentamente, helicópteros sobrevoando, barcos de resgate. E todos esperavam que as pessoas saíssem, que fossem resgatadas. As câmeras mostravam o Sewol, cada vez mais inclinado, a quilha aparecendo, e nenhuma evacuação em massa acontecendo. Onde estão as pessoas? Perguntava todo mundo. Por que não estão saindo? Mas elas não saíram, porque estavam obedecendo ordens, esperando dentro, confiando. E quando o ferry desapareceu completamente sob a água às 11h50 da manhã, a nação percebeu. Centenas ainda estavam dentro, presos, morrendo. E todos assistiram, ao vivo. Foi traumático.
Não foi como outros desastres onde você ouve a notícia depois. Isso foi diferente. 40 milhões de sul-coreanos assistindo impotentes em suas TVs, computadores, celulares, vendo o ferry afundar lentamente, sabendo que havia crianças dentro, esperando que algo fosse feito. Mas nada foi feito. E o ferry afundou. Foi trauma coletivo nacional. Uma ferida que nunca cicatrizou. Mães e pais em todo o país choraram, mesmo aqueles cujos filhos não estavam no Sewol. Porque poderia ter sido seus filhos, poderia ter sido qualquer criança coreana, em qualquer excursão escolar, poderia ter acontecido com qualquer um. Em Ansan, na escola Danwon, o ginásio foi transformado em centro de crise. Pais chegaram, centenas, gritando, chorando, rezando. Alguns ainda tinham esperança. Meu filho sabe nadar. Ele vai ficar bem. Outros já sabiam. Olhavam para as telas de TV no ginásio, viam a lista de resgatados. Seus filhos não estavam nela. Cartazes com fotos dos filhos foram pendurados por toda parte. Por favor, encontrem meu filho. Nome, idade, turma, altura, características. Por favor. Alguns pais desmaiaram. Outros entraram em choque, sentavam em silêncio, olhando para o nada. Funcionários do governo tentavam atualizar informações, mas as informações mudavam constantemente. Um momento diziam 174 resgatados. Depois, 179. Depois, diziam que todos foram resgatados. Mas isso era mentira. Informação falsa. Incompetência ou encobrimento. As famílias não sabiam em quem confiar. O vice-diretor Kang Min-kyu estava entre os resgatados. Mas ele não conseguia suportar. Ele era responsável. 325 estudantes. E a maioria estava morta ou desaparecida. Em 20 de abril, 4 dias após o desastre, Kang Min-kyu foi encontrado enforcado em uma árvore perto do ginásio. Suicídio. Ele deixou um bilhete. Desculpem. Eu deveria ter morrido. Não deveria ter sobrevivido. Mergulhadores começaram a busca pelos corpos. Mas era perigoso. Extremamente perigoso. O ferry estava em águas rasas. Apenas 24 metros de profundidade. Mas o interior era um labirinto. Escuro. Correntes fortes. Detritos flutuando. 2 mergulhadores civis morreram durante as buscas. As primeiras recuperações foram devastadoras. Corpos de estudantes abraçados, de mãos dadas, juntos até o fim. Alguns ainda com coletes salva-vidas, esperando, obedecendo. A contagem de mortos subiu. 10, 20, 50, 100, 200. Em 19 de abril, 3 dias após o desastre, o capitão Lee Jun-seok foi preso por suspeita de negligência no cumprimento do dever, violação da lei marítima e outras infrações. Ele tinha abandonado o Sewol com passageiros ainda a bordo, enquanto a lei sul-coreana exige explicitamente que capitães permaneçam no navio durante um desastre. 14 outros membros da tripulação também foram presos. As acusações: homicídio por negligência intencional. Uma acusação que pode levar à pena de morte. Porque eles sabiam que passageiros ficariam presos e morreriam após o navio afundar. Mas fugiram mesmo assim. A indignação pública foi massiva. Protestos em Seul. Dezenas de milhares de pessoas. Velas. Fitas amarelas simbolizando esperança e luto. Não foi apenas sobre o Sewol. Foi sobre um sistema quebrado. Corrupção. Negligência. Ganância corporativa acima de vidas humanas. A Associação Coreana de Navegação, que regula o transporte marítimo, também é um grupo comercial da indústria. Conflito de interesses óbvio. Reguladores frequentemente saem do governo para trabalhar nessa associação. A reforma de 2012 que modificou o Sewol, aprovada com base em documentos falsificados, inspeções de segurança, fraudadas, tudo corrupto. Tudo priorizado lucro sobre segurança. E então surgiu outro escândalo. Yoo Byung-eun, descrito como proprietário da Chonghaejin Marine, bilionário, líder de uma seita religiosa controversa. Após o desastre,
um mandado de prisão foi emitido, mas Yu desapareceu. Caça nacional. Recompensa. Mas ninguém o encontrou. Até 22 de julho, um fazendeiro encontrou um corpo em um campo em Suncheon, 290 quilômetros ao sul de Seul. Decomposição avançada. Mas o DNA confirmou. Era Yu Byung-eun. Ele tinha morrido semanas antes. Causa da morte? Impossível determinar devido ao estado do corpo. Mas a pessoa que mais enfrentou raiva pública foi a presidente Park Geun-hye. Durante o desastre, ela desapareceu por 7 horas. 7 horas. Ninguém sabia onde ela estava. O que estava fazendo? Seu escritório não explicou. A mídia especulou. A teoria da torre de controle era que o gabinete presidencial deveria atuar como centro de comando em uma crise nacional. Mas em 16 de abril de 2014, essa torre de controle estava ausente. Park apareceu horas depois, mas seu tom foi frio, distante, sem empatia pelas famílias enlutadas. As famílias das vítimas exigiram respostas, investigação independente. Mas o governo resistiu. Então, as famílias protestaram. Todos os dias, na frente do gabinete presidencial. Cabeças raspadas em sinal de luto. Greves de fome ocuparam as ruas, e a nação se juntou a elas. Em 12 de novembro de 2016, quase 1 milhão de sul-coreanos marcharam em Seul. A Marcha do Milhão. A maior manifestação na Coreia em quase 30 anos. Não era apenas sobre o Seul ou mais. Era sobre corrupção, abuso de poder, falta de responsabilidade, e Park Geun-hye estava no centro. Em dezembro de 2016, o parlamento votou pelo impeachment de Park. Em março de 2017, a Suprema Corte confirmou. Park Geun-hye foi removida da presidência. Primeira presidente eleita da Coreia do Sul a ser destituída. E tudo começou com o Seul, com 304 mortes. Com 250 adolescentes que obedeceram ordens e morreram. O julgamento do capitão Lee foi intensamente seguido. Promotores pediram a pena de morte. Em novembro de 2014, Lee foi condenado a 36 anos de prisão. Absolvido de homicídio, mas considerado culpado de negligência grave. Mas as famílias apelaram. 36 anos não era suficiente. E em abril de 2015, a Suprema Corte aumentou a sentença. Prisão perpétua por homicídio. O juiz Jeon Il-ho explicou. Fizemos distinção entre o capitão Lee Jun-seok, que tem grave responsabilidade, e membros da tripulação que receberam ordens do capitão. 14 outros membros foram condenados a até 12 anos. Kim Han-sik, CEO da Chonhaejin, recebeu 7 anos. Mas o que causou o desastre? Oficialmente, a investigação concluiu. Excesso de carga, 2 vezes o limite legal. Carga mal amarrada que deslizou durante a curva. Modificações que tornaram o ferry perigosamente instável ao elevar o centro de gravidade. Redução de água de lastro para economizar espaço de carga. Erro de direção da timoneira inexperiente, fazendo curva muito abrupta. Capitão e tripulação fugindo em vez de organizar evacuação. Anúncio mortal para passageiros permanecerem no lugar. Resposta lenta e incompetente da guarda costeira. Corrupção sistêmica permitindo que navio inseguro operasse. Mas houve 9 investigações oficiais. E até dezembro de 2022, investigadores concluíram que a causa do naufrágio era indeterminada. Em março de 2017, 3 anos após o desastre, o destroço do Seul foi içado. Foi uma operação massiva. Uma empresa chinesa, Shanghai Salvage Company, usou uma barcaça semi-submersível. O ferry pesava 17 mil toneladas, incluindo lama. Foi o recorde mundial para transporte por SPMTs, em termos de peso e número de linhas de eixo. O destroço foi transportado para o porto de Mokpo. E quando abriram o ferry, encontraram 4 corpos. 4 das 9 pessoas ainda desaparecidas. Famílias choraram de alívio e dor. Pelo menos agora podiam enterrar seus filhos. O destroço do Seul permanece em Mokpo, enferrujando, um memorial. As famílias querem que seja preservado, como lembrança, como aviso, para que ninguém esqueça. Na escola Danwon, em Ansan, uma sala de aula foi preservada. A turma 4,16 Memorial.
Carteiras vazias, fotos dos estudantes, mensagens. Visitantes vêm, choram, deixam flores. Uma janela tem escrito: sentimos sua falta. Os sobreviventes carregam trauma profundo. Yuga Young escreveu um livro, o primeiro escrito por uma sobrevivente. Ela ainda visita o mar em pesadelos. Sofre de transtorno de estresse pós-traumático. Lutou contra depressão, insônia, automutilação. Passou tempo em ala fechada psiquiátrica. Yu amava livros e sonhava em ser bibliotecária. Mas após o Sewol, não conseguia ler uma palavra. Cho Moon-jeong, outra sobrevivente, descreveu ver o corredor se encher de água em segundos. Cho segurava as mãos das amigas, esperando o resgate. Park Sun-young, que não foi na viagem por estar doente, sente culpa de sobrevivente. Desejo que eu tivesse morrido no lugar das minhas amigas, ela disse. Kim Do-yeon tem uma tatuagem. 20 de abril de 2014, a data da tragédia. Ela distribui chaveiros com fitas amarelas para que as pessoas não esqueçam. Quando os 75 estudantes sobreviventes voltaram à escola em junho de 2014, foi devastador. Eles caminharam do ônibus para a Danwon High School de cabeça baixa, chorando. Alguns pararam para abraçar os pais dos amigos mortos que acariciaram seus cabelos e rostos. Um banner na entrada declarava: rezamos para que os mortos descansem em paz. Das salas de aula onde 250 estudantes deveriam estar, apenas 75 permaneciam. Cadeiras vazias, silêncio, trauma coletivo. A Coreia do Sul implementou reformas, regulamentos de segurança mais rígidos, inspeções mais rigorosas, penalidades mais altas por não conformidade. Protocolos de resposta de emergência foram reformulados. A Guarda Costeira foi dissolvida e suas responsabilidades transferidas para outras agências. Leis foram aprovadas para combater corrupção e responsabilizar empresas. Mas nenhuma medida pode desfazer a dor. 304 pessoas morreram. 250 eram adolescentes, crianças. Esta não foi uma tragédia natural, foi feita pelo homem. Causada por ganância, corrupção, negligência, indiferença à segurança humana. A empresa queria mais lucro, então modificou o ferry ilegalmente. Sobrecarregou carga para ganhar mais dinheiro, contratou tripulação inexperiente de meio período para economizar salários, forçou o navio a partir em condições inseguras. O capitão fugiu, salvando sua própria pele. A tripulação abandonou os passageiros. A guarda costeira foi incompetente. O governo mentiu e escondeu falhas. E 250 adolescentes obedeceram ordens de ficar sentados e morreram. Park Ji-young, a comissária de 22 anos que ficou e ajudou pessoas a escapar, foi postumamente homenageada. Ela recebeu medalhas, condecorações. Seu nome está em memoriais por toda a Coreia. Escolas ensinam sobre ela, sobre sua coragem, sobre como ela escolheu ficar quando poderia ter fugido, como ela priorizou vidas de estranhos sobre sua própria sobrevivência. Jeong Hyun-seon e Kim Ki-woong também. Heróis que deram suas vidas. Enquanto o capitão Lee Jun-seok e 14 tripulantes que fugiram apodrecem na prisão. Lee Jun-seok hoje tem mais de 80 anos, prisão perpétua. Ele nunca será libertado. Vai morrer na cadeia. E ainda assim, algumas famílias dizem que não é suficiente. Dizem que ele deveria ter recebido pena de morte. Justiça parcial. Porque nenhuma sentença traz de volta os mortos. Nenhuma prisão devolve os filhos aos pais. As famílias das vítimas se tornaram ativistas, lutadoras. Elas não vão embora. Não vão desistir. Todos os anos, em 16 de abril, manifestações, memoriais, vigílias, dezenas de milhares de pessoas, fitas amarelas, o símbolo do Sewol, esperança, luto, solidariedade. Elas exigem respostas completas, querem saber exatamente o que aconteceu, minuto a minuto. Querem responsabilização de todos os envolvidos, não apenas capitão e tripulação, mas executivos da empresa, reguladores que falharam, políticos que permitiram corrupção, e elas querem garantia. Garantia de que isso nunca, nunca acontecerá novamente. Que nenhuma outra mãe terá que enterrar seu filho adolescente.
que nenhum outro pai terá que ler as últimas mensagens de texto. Te amo, pai. Estou com medo. A água está subindo. As mudanças que aconteceram após o Sewol são reais. A guarda costeira foi dissolvida. Regulamentos de segurança foram fortalecidos. Empresas agora enfrentam penalidades severas. Inspeções são mais rigorosas. Mas será que é suficiente? Será que realmente mudou a cultura? A cultura de ganância corporativa, de corrupção, de cortar custos mesmo que custe vidas? Porque o Sewol não foi um acidente isolado. Foi sintoma de um sistema doente. Um sistema onde lucro vem antes de segurança. Onde conexões políticas permitem que empresas violem regulamentos. Onde trabalhadores de meio período sem treinamento são colocados em posições críticas. Onde a autoridade não é questionada mesmo quando está claramente errada. Senhoras e senhores, sou eu, seu nome, de Segredos das Profundezas. Obrigado por assistir este vídeo. Esta história é diferente. Não é sobre um navio antigo. É sobre algo que aconteceu há apenas 10 anos. Em 2014, na era dos smartphones e internet, cada momento foi documentado. Mensagens de texto, fotos, vídeos. Os estudantes gravaram seus últimos momentos. Mãe e pai, amo vocês. Se fiz algo errado, me perdoem. Estou com medo. A água está subindo. Essas mensagens existem, estão arquivadas, são reais. 250 adolescentes, 16 e 17 anos, com toda a vida pela frente, sonhos, planos, famílias que os amavam, e morreram porque obedeceram ordens, porque foram ensinados a respeitar a autoridade, a confiar em adultos, a não questionar. E essa obediência os matou. Esta história importa porque ainda está acontecendo. Ainda há navios inseguros. Ainda há empresas priorizando lucro sobre segurança. Ainda há governos corruptos. Ainda há pessoas em posições de autoridade que abusam dessa confiança. O Sewol não é passado, é presente. É futuro se não aprendermos. As famílias das vítimas continuam lutando. Por justiça, por responsabilização, por mudança sistêmica, para que isso nunca aconteça novamente, e elas merecem ser ouvidas. Os 250 estudantes merecem ser lembrados, não como estatísticas, mas como crianças, com nomes, rostos, histórias. Lembre-se deles. Lembre-se de Park Ji-young, 22 anos, que ficou e morreu salvando outros. Lembre-se do vice-diretor Kang Min-kyu, que não conseguiu viver com a culpa do sobrevivente. Lembre-se de cada um dos 250 estudantes que confiaram em autoridade e pagaram com suas vidas. Lembre-se que isso foi evitável, completamente evitável. E lembre-se de perguntar por quê. Por que aconteceu? Quem é responsável? E o que estamos fazendo para garantir que nunca aconteça de novo? Porque se não perguntarmos, se não exigirmos respostas, se não lutarmos por mudança, então todos os 250 morreram em vão. Fiquem seguros, fiquem felizes. E nunca, nunca parem de questionar a autoridade quando algo parece errado. Porque às vezes, desobedecer ordens é o que te mantém vivo. E nos vemos novamente em breve.